Minha filha, está na Espanha, que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos, foi o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. Ela, na Espanha, o médico lá, doutor Pedro, que veio a ser o obstetra dela, e fez os partos dos 2 filhos que ela teve, ele que fez a aplicação da autohemoterapia nela. E há uns 6 meses depois, ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha devorado os cistos, tinha eliminado os cistos. E ela engravidou a primeira vez, o doutor Pedro que aplicou, fez a autohemoterapia nela, continuou. Ela depois engravidou a segunda vez, depois, durante 20 e tantos anos, aplicou DIU nela para ela não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril e depois tinha que usar DIU para não ficar, porque já estava satisfeito com um casal de filhos, são 2 netos que eu tenho lá, de 20 e poucos anos, né? Uma de 22 ou 23, outra de 21. Uma é agrônoma e o meu neto é imagem e som, que é mais novo do que ela. Então, aquilo foi depois eu usei muitos pacientes aqui, já resolvi muitos casos de cisto de ovário. E de mioma também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Então, realmente é uma coisa de enorme valor. E eu espero que agora haja uma divulgação maior, que a gente consiga essa divulgação. A púrpura trombocitopênica. Essa púrpura foi uma coisa incrível o resultado. Bom, foi esse caso da púrpura aí, da dona Maura, bom, falando só o nome dela, que teve que amputar, que ia amputar a perna e que salvou a perna dela, a autohemoterapia salvou a perna dela. Ela só hoje aluga cavalos simplesmente porque ela fez autohemoterapia, senão não alugaria cavalo de maneira nenhuma, porque ela não poderia trabalhar com uma perna só, ia amputar na altura da coxa. Então, os dois, a autohemoterapia, no caso da púrpura, foi o seguinte: essa moça tinha um filho pequeno, de 1 ano e pouco, e começou a sangrar gengivas, sangrar até pelo ouvido, otorragia. E então, o médico lá de Visconde de Mauá, quando viu que ela podia morrer ali, mandou para Resende. Em Resende, mandaram ela para um hematologista em Volta Redonda. Lá ele constatou que ela estava só com 10.000 plaquetas, quando o normal varia de 200 a 400.000 plaquetas. E que então começou o tratamento com cortisona em altas doses, 100 miligramas de meticortem por dia. Uma dosagem brutal. Realmente, as hemorragias desapareceram, as plaquetas subiram para 150.000, e assim ela teve 6 meses tomando cortisona, meticortem. No fim de 6 meses, não funcionou mais a cortisona, mas a cortisona tinha feito ela inchar, não vou dizer engordar, inchar 40 quilos. Então, mas mesmo assim já não funcionava, nem o motivo de ter parado, porque já não funcionava. Então ele substituiu a cortisona, que já não funcionava mais, e as plaquetas desabaram de novo, vieram para um número mínimo. Então substituiu por 2 medicamentos que se usam como quimioterápicos em câncer, Enduxan e Metroxate. Aí as plaquetas subiram de novo e voltaram ao normal, por 2 meses. No fim de 2 meses também não funcionou. Então,
o médico encaminhou-a para um cirurgião que iria tirar o baço dela, porque as plaquetas são mortas no baço, por algum motivo que a medicina ainda não sabe, elas não são reconhecidas como próprias, e o baço mata essas plaquetas com 1 dia de idade, quando elas devem viver 5 dias. E aí a medula óssea não tem a capacidade de repor essas plaquetas que são mortas no baço muito jovens. Então, a solução que se encontrou foi, única solução, fazer esplenectomia, tirar o baço. Mas ela quis saber, ela é uma moça de 20 e poucos anos, com filho ainda, aí já tinha um pouco mais, 1 ano e meio, o que teria que... qual era a esperança dela, vamos dizer, se havia certeza de cura. E o cirurgião foi muito honesto para ela. Disse, olha, só há cura se o fígado substituir a função do baço. Senão, a senhora não vai ter uma vida que preste e vai durar pouco. Ela então decidiu não fazer. E foi lá, voltou para Visconde Mauá. E eu mandei ela fazer a autohemoterapia. E no fim de 6 meses ela estava boa até hoje. Depois disso teve mais 2 filhos e com o seu baço, não teve que fazer esplenectomia. Quer dizer, isso foi uma coisa extraordinária. Essa senhora que aluga cavalo, Dona Maura, e uma aranha armadeira, que é a pior das aranhas, pior do que a aranha caranguejeira, viúva negra, pior do que essa, embora seja pequena, ela chama armadeira porque ela dá um bote, ela é marrom e dá um bote. Ela gosta de viver no meio de madeira velha. E lá, como é frio, no inverno tem sempre madeira para usar nas lareiras e tudo. Então, e ela foi picada por essa aranha, na perna. Aí gangrenou a perna dela e realmente já se viu os ossos, tibia e perone, já se viu os ossos, estava uma coisa terrível. E então, como não existe antídoto, e o Instituto Butantan manda que ampute, porque por não ter antídoto, né? Então ela foi para Santa Casa amputar. Mas na hora, agora é um caso curioso que eu vou contar porque é interessante a brincadeira, porque, vamos dizer, a Dona Maura é uma pessoa estranha mesmo. É muito engraçada até, mas merece contar. E ela foi certa, ela fez o que é certo, só que ela não entendeu bem o que era o motivo, né? Então, ela foi lá para amputar a perna e na hora que estava já... Ela pensou que era um curativo que iam fazer. Quando disseram, ela já amarrada na mesa de operações, que era para cortar a perna, ela começou a gritar e pediu para que soltasse. Disseram que não, que ela ia morrer se não amputasse a perna. Então ela pediu que viesse lá na Santa Casa, chamasse o delegado. E o delegado veio e disse para ela, bom, se a senhora assinar um termo de responsabilidade, os médicos lhe liberam. Mas a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eles dizem que a senhora vai morrer gangrenada toda. E ela resolveu assinar. E voltou para Mauá pensando em morrer. Aí me mandaram e eu fiz a autohemoterapia nela. Só que eu me lembrei, aí juntei mais outro recurso, me lembrei, tinha um médico francês, cirurgião de guerra, de 14 a 18, chamava-se Pierre Delbé, que salvou inúmeros membros amputados com uma solução de cloreto de magnésio que ele fazia com 20 gramas com 2 litros de água, para ficar isotônico. E ele lavava as feridas com esse cloreto. E ele salvou inúmeras pessoas que tinham gangrena. Então eu acho que ele juntou as duas coisas. A ação dessa solução, que ele funcionava como um poderosíssimo desinfetante, e a autohemoterapia, que funciona como um poderoso estímulo imunológico. Então juntou as duas coisas. E em mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, Dona Maura estava com a perna curada. Mas aí vem o lado da brincadeira. Ela marcou consulta no médico que estava fazendo o que o Instituto Butantan mandava fazer. Né? Então marcou consulta lá no consultório particular do médico, esperou ter bastante gente na sala e disse para o médico, olha, a perna que o senhor ia cortar era essa aqui. Mas ela é fazendeira, então ela disse assim, se o senhor há muito tempo não cortava a perna de ninguém e precisava praticar na minha perna, era só me dizer que eu trazia um porco e o senhor teria 4 pernas para amputar. Essa Dona Maura, ela gosta de... fala o que ela pensa mesmo, achou que... Não foi nada disso. O médico achou que tinha que amputar mesmo, que
Mas ela interpretou que ele queria praticar na perna dela. Há muito tempo não amputava perna nenhuma. Tem, mas não é a mesma coisa não, porque é uma doença mais degenerativa, não é tanto uma doença de autoimune, de autoagressão por anticorpos, não. Uma doença que a bainha de mielina, a parte branca dos nervos, é destruída, se supõe por genético, que a pessoa já nasce com uma tendência àquilo. Há uma frequência grande nas famílias que sofrem de esclerose múltipla de ocorrer mais pessoas. É uma doença até que dá muito mais em mulher, há muito mais frequência na mulher do que no homem. Da mesma maneira que a hemofilia, a mulher não sofre, no caso, e o homem que sofre, mas não transmite, e a mulher não sofre, mas transmite, na esclerodermia, na esclerose múltipla. Agora, eu usei em esclerose múltipla e a paciente teve não houve reversão, como no lúpus, na artrite reumatoide, não houve. Mas há muitos anos ela está durando em uma situação boa. Já não poderia estar viva há muito tempo. Quer dizer, pelo menos estaciona ou pelo menos retarda a evolução. Há um benefício. Agora, não igual como nas outras doenças autoimunes, não. E aí o resultado é mesmo muito bom, muito, muito bom. Essa menina era uma menina chama mal asmático, que é uma asma extremamente grave. Ela vivia se internando para ir para oxigênio, porque era coisa grave mesmo. Madrugada ela tinha que levar a filha para isso. E então alguém indicou, porque eu faço tratamento de asma, sempre uso autoemo nesse caso. E então a mãe levou essa criança e eu prescrevi a autoemoterapia. Era uma criança de 10 anos. Ela aceitou muito bem e começou o tratamento. E eu mandei que, como era um caso muito grave, normalmente eu mando os pacientes voltarem 2 meses depois, mas nesse eu mandei 1 mês. E ela não aparece. Quando chega no fim do mês, não aparece. Passando quase 2 meses, chega a mãe com a criança, mas constrangida mesmo, só faltando querer se enfiar debaixo da mesa, de tão constrangida. E a mãe disse: olha, o senhor me desculpe, eu não trouxe minha filha, porque houve um caso, e o caso foi o seguinte: eu, quando fui tirar a receita da pediatra que trata ela desde os 9 meses de idade e virou amiga da família, frequenta as festas de aniversário, é uma amiga da gente, saiu a sua receita. A médica viu a receita de autoemoterapia, né? E disse: isso não existe, pelo amor de Deus, não faça isso em sua filha, a senhora vai matar. E ela, para mim, já é como uma filha, eu gosto dela. O que é verdade, ela gostava mesmo, era 9 anos e meio paciente dela, e ela já frequentando a casa, tudo. Então eu disse: pelo amor de Deus, tal. Mas isso aconteceu 3 semanas depois dela sair do meu consultório. E a menina já tinha melhorado. Tinha passado sem se internar esse período. Ela praticamente toda semana estava internada. Bom, então a mãe decidiu não fazer, porque tinha confiança numa pessoa. Eu tinha sido a primeira consulta que ela tinha levado a filha. E a outra, 9 anos e meio de convivência. E não fez. Só que quando completou 1 mês e pouco, começou ela a piorar de novo. Aí quem exigiu que levasse no consultório foi a filha. Então chega a filha: se eu quero continuar esse tratamento, eu me senti bem, eu quero continuar. Então ela diz: mas eu tenho que falar com o médico. Aí eu contei a ela. Nesse dia os meus clientes ficaram mofando lá na sala de espera, porque eu levei 2 horas com essa mãe para explicar o que era a autoemoterapia, para ela sair acreditando que não havia risco nenhum, que tive que dar N exemplos para ter certeza que a coisa ia continuar. Só que, a horas tantas, ela disse para a filha: tudo bem, eu vou fazer, mas você vai ajoelhar aqui e jurar que não vai contar a médica. E fez a filha ajoelhar e prometer que não ia contar. E esse segredo foi mantido 1 ano. Eu dei alta para ela 1 ano depois. Curada, não tinha mais nada, nunca mais teve crise de asma. Mas aí
Só que a mãe chegou com um problema de consciência no final do ano, quando eu dei alta. Disse, e agora? A médica acha que o que curou foi o tratamento dela, que levou 9 anos para fazer efeito, mas finalmente acabou fazendo efeito, porque ela tem certeza que eu não continuei com aquele tratamento. E eu continuei. E isso para mim é um problema de consciência, porque ela é uma alergista, tem tantas pacientes com o mesmo problema que poderia beneficiar. E eu estou com problema de consciência. Aí eu disse para ela, bom, o problema é seu, não é meu. A senhora é que tem que contar. Disse, mas eu fiz minha filha jurar que não ia contar. Como é que eu vou fazer com isso? Ela também vai ter que confessar? Não, a senhora que fez ela jurar, o problema não foi dela. O problema é seu. E eu não sei como terminou essa história. Como é que terminou? Se ela acabou contando, não sei. Porque eu dei alta e nunca mais a menina teve nada. Então ficou.